Clamor tinha alguma relação com o pessoal do Brasil Nunca Mais? Vocês... Tinha, mas não... bem, acontece que alguns membros do Clamor também faziam o trabalho de Brasil Nunca Mais. Começando com o Jaime, claro, mas Luiz Eduardo também. Mas não era um vínculo oficial, era um projeto completamente separado, mas afinal era financiado pelo Conselho Mundial de Igrejas. Veio através do Jaime, porque ele tinha aquele contato estreito com Chacapa, mas era uma coisa completamente separada, né? Eu, por exemplo, nem sabia do Brasil Nunca Mais. E o Conselho Mundial de Igrejas financiava toda a atividade de vocês do Clamor? Não, o Conselho Mundial de Igrejas era uma das financiadoras do Clamor, mas tinha muitos outros. Tinha igrejas protestantes na Holanda, Suécia, tinha entidades inglesas, católicos e laicos, tinha igrejas canadenses e americanas, tinha várias entidades de vários países diferentes, né? Quem que trazia essas igrejas para financiar esse trabalho? Bem, o Jaime era sempre o grande elo com as igrejas, principalmente as igrejas protestantes. O nome de Dom Paulo era uma garantia muito importante com igrejas católicas, claro. E eu tinha ligações com entidades inglesas, tipo, não que a Anistia financiava, mas outras entidades lá que não eram religiosas. Então, entre nós, o padre Roberto tinha com o Canadá. Então, cada um tinha ligações com países ou áreas diferentes, né? Jean, você falou de vários nomes que o Clamor acolheu e que o Acnur não podia, em função dessas várias coisas que você disse, né? Às vezes a própria pessoa não queria que fosse o Acnur por dar essa visibilidade. Você lembra de alguns nomes desses que estavam sendo perseguidos, que eram mais destacados, assim, que passaram pelo Clamor, tiveram esse guarda-chuva de vocês? Olha, tinha muita, eu não lembro mais os nomes, assim, não tinha chefões, assim, de organizações de luta armada. Tinha gente que eram membros, mas não que eram os chefões, né? Então, tinha muitos nomes, né? É difícil lembrar agora. Agora, você acha que seria possível manter um grupo desse, de solidariedade, de apoio, de assistência, sem que a igreja estivesse junto, naquela época? Eu acho que a igreja era fundamental. Eu acho que o papel de Dom Paulo, que afinal abriu a cúria não só para nós, mas para um monte de outras entidades e causas, era absolutamente fundamental. E se tivesse tido um outro tipo de arcebispo na Cúria naquela época, né, eu acho que o trabalho de solidariedade teria sido muito, muito menos e mais difícil. Do ponto de vista mais geral, para o Cone Sul, né, aí vocês, o grupo brasileiro, né, apesar de todos vocês terem seus braços na Europa, em outros países, mas vocês eram um grupo brasileiro. Qual foi a importância para esse momento, para esses casos, né, para esse cenário histórico, o Clamor, do ponto de vista não só do Brasil, mas dos outros países aqui do Cone Sul? Qual era a importância do Clamor para os outros países? Eu vejo isso falando com pessoas, que o Clamor tinha um papel muito importante, porque o Clamor representava uma espécie de... Bem, era um apoio prático, muitas vezes, e às vezes financeiro, mas era um apoio de divulgação, né? As pessoas podiam vir para cá e não podiam publicar coisas no próprio país, mas podiam trazer aqui, o Clamor divulgava.
tinha um boletim, né? O boletim saía em 3 línguas, então tinha um alcance muito grande o boletim. Ia para mais de 50 países. O Clamor, também nós fazíamos muitas viagens, missões, né? Particularmente para o Paraguai, eu lembro. Eu fui em várias missões para lá, o Firmino também, para o Chile também, Teresa ia várias vezes ao Chile, Argentina. Então, essas missões de alguém chegando lá eram muito importantes também em termos de solidariedade. Depois do golpe em Bolívia, em julho de 80, eu fui enviado para lá, porque nos dias depois do golpe lá houve uma repressão terrível em Bolívia, dirigido contra sindicatos mineiros, mas também muito contra a igreja. Eles destruíram muitas rádios da igreja, eles prenderam muitos religiosos, etc., além de prender centenas de outras pessoas, sindicalistas, pessoas de movimentos populares, etc. Eu fui lá, eu fiquei uma semana mais ou menos em La Paz. Eu levei cartas do Conselho Mundial de Dom Paulo. Isso foi muito importante para eles, porque se sentiam muito isolados lá, né? Era difícil, ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo lá, nem na área mineira. Eu fui até a zona mineira lá. Então foi importante, uma presença física de alguém trazendo apoio, trazendo cartas de Dom Paulo, do Conselho Mundial, etc. E tal. Depois levando informação para fora, que eu fiz isso também, levei listas de gente presa e podia contar o que estava acontecendo lá. Em Paraguai, né, nós mandamos 2 deputados estaduais foram para o Clamor em missão de solidariedade lá. Um era Marco Aurélio Ribeiro e outro era Fernando Moraes. Então eles foram lá para dar solidariedade ao presidente do sindicato de jornalistas que estava preso lá, aos campesinos que tinham sido presos numa ofensiva lá. Eu fui lá várias vezes com a mulher de um paraguaio residente aqui que tinha sido sequestrado em Foz do Iguaçu, levado lá, Remígio Jiménez. Visitei ele na prisão. A Teresa, como eu disse, foi para o Chile. Então, essas visitas, viagens também eram importantes, né? E essa troca de informações, o Clamor muitas vezes financiou listas de desaparecidos que foram publicadas nos jornais argentinos. Financiamos 2 calendários com fotos das crianças desaparecidas também, para as abuelas. Era um projeto conjunto. Nós fizemos a primeira grande lista de desaparecidos na Argentina. A gente juntou todas as informações e várias listas de entidades para fazer uma lista maior, que o Dom Paulo levou para o Papa. Então, isso foi, como disse, a primeira grande lista, inclusive foi uma das fontes de informação usada pela CONADEP, que era a Comissão de Investigação dos Desaparecidos, que foi criada na Argentina logo depois que os militares saíram do poder. Então a gente tinha muitos projetos, muitas missões, muitas campanhas, etc. Ele levou para o Papa em que ano? A lista foi completada em fins de 82, ele levou para Roma em janeiro de 83, entregou para o Papa João Paulo II. E teve alguma repercussão? Você lembra? Noticiado na imprensa, muitas notícias na imprensa, então foi...